Olá, moçada, tudo bem com vocês? Vamos começar agora aqui na frente 3 a falar a respeito de geometria analítica. Então, isso aqui é uma aula introdutória. Na verdade, são as aulas 25 e 26, que para o material da turma Medicina está na página 180 do seu caderno 2, e do material da turma Extensivo está na página 176. Muito bem, vamos começar lembrando aqui para o nosso estudo da geometria analítica, lembrando um pouco sobre o plano cartesiano. Bom, aqui a gente vai estudar pontos, relações entre dois ou mais pontos, reta, circunferência, curvas, só que do ponto de vista do plano cartesiano, quer dizer, desse plano com os eixos ortogonais. Então, quando eu vou pôr um ponto em relação aos eixos, um ponto é representado, vou pôr aqui, ó, por um par ordenado, AB, em que o primeiro elemento do par está no eixo das abscissas e o segundo elemento do par ordenado está no eixo das ordenadas. Nesse plano, você tem esse referencial e a origem do plano é o ponto 0, 0. Muito bem, a gente já falou sobre isso lá na frente 1, mas a gente volta a lembrar das características desse plano. No plano cartesiano, essa reta vertical e a reta horizontal, que são chamados de eixos cartesianos, dividem o plano em 4 semiplanos que a gente chama de quadrantes. Esse aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Muito bem, quando você vai pôr um ponto no plano cartesiano, esse ponto tem características especiais dependendo do quadrante onde ele se encontra. Então, tá bom. Quais são as características de um ponto que pertence ao primeiro quadrante? Tanto a abscissa quanto a ordenada desse ponto são números positivos. Para eu estar no segundo quadrante, a abscissa é negativa e a ordenada é positiva. No terceiro quadrante, abscissa e ordenada negativas. No quarto quadrante, abscissa positiva e ordenada negativa. Aí eu pergunto assim para você, o ponto 2, 0 pertence ao primeiro quadrante? Sim ou não? Você diz, não. Por que não? Porque para estar no primeiro quadrante, tanto a abscissa quanto a ordenada tem que ser positivo. E 0 é o elemento neutro. Então, ele não está no primeiro quadrante. O que isso significa? Que quando eu for representar um ponto em cima do eixo X, na sua representação, a abscissa é um número qualquer e a ordenada é sempre nula. Ao passo que, estando lá em cima, né, no eixo Y, a abscissa é 0 e a ordenada é um número qualquer. Então, a gente está colocando um ponto no plano cartesiano. Legal? Existe uma região do plano, uma região de pontos do plano, que não sejam os quadrantes nem os eixos, que me interessa bastante. Esses pontos, que são importantes, dizem respeito ao que a gente chama de reta bissetriz dos quadrantes ímpares. Ó, vou escrever aqui. Reta bissetriz dos quadrantes ímpares. É a reta que divide o primeiro e o terceiro quadrantes ao meio. Qual é a característica de um ponto que está sobre essa reta? Vou apagar aqui para não dar confusão. Para que um ponto esteja aqui, a abscissa e a ordenada dele são iguaizinhas. Então, aqui são pontos que também é um lugar geométrico, né? Essa bissetriz dos quadrantes ímpares que me interessa bastante. Muito bem, então a gente diz aqui as regras para a gente colocar pontos no plano cartesiano. Um ponto no plano é representado por um par ordenado e agora a gente começa a entender ou a estudar relações entre 2 pontos, aí 3 pontos, uma reta, um ponto e uma reta, 2 retas. Então a gente vai começar a relacionar esses elementos
da geometria plana, estudando agora desse ponto de vista, em cima desse plano que tem uma orientação, ok? Muito bem. Então, colocado um ponto lá no plano, agora eu quero fazer o estudo de dois pontos distintos no plano. Mas para eu começar esse estudo, vamos falar um pouquinho dessa ideia de simetria, que é bastante importante. Eu quero me referir a pontos simétricos no plano. Mas quando eu falo que os pontos são simétricos, eu tenho que dar o referencial, o eixo de simetria. E existem 4 simetrias que me interessam muito. É a simetria que se apresenta em relação ao eixo Y, ao eixo X, a origem e a reta bissetriz dos quadrantes ímpares. Se você consegue identificar essas simetrias rapidamente, você tem um desempenho mais eficiente nos seus exercícios. Muito bem, em todos os casos eu coloquei no ponto P, Azinho, Bzinho, né, é o meu par ordenado, que pertence ao primeiro quadrante. Então a gente vai trabalhar com ele, tá? Em relação a um ponto simétrico. Tá. A minha pergunta é, quem é o ponto simétrico ao P em relação ao eixo Y? Se o meu eixo de simetria é o eixo Y, então é como se eu dobrasse o meu desenho em cima desse eixo para eu obter o simétrico a ele. Bom, se você dobrar em cima dele, você vai perceber que esse ponto P1, que é o ponto de simetria, com abscissa, ó, menos A e ordenada B. Então, essa simetria se apresenta nesse formato. Vamos lá pensar na simetria em relação ao eixo X. É como se eu dobrasse o meu desenho, tá vendo aqui? Em cima do eixo X. Aí você vai achar o simétrico em relação a ele. Note, antes de ir para lá, que aqui, ó, entre esses dois pontos, se eu passar um segmento que une esses dois pontos, o eixo de simetria está no ponto médio desse segmento. Essas distâncias são iguais. E aqui a gente mede essas quantidades na perpendicular. Se o meu eixo de simetria é o eixo X, isso significa que eu vou dobrar o meu desenho em relação ao eixo X. Então, o ponto P2, que é simétrico a P em relação ao eixo X, tem a mesma abscissa que o P e a ordenada de sinal trocado. De novo, você, olhando para esses dois pontos, você percebe que o segmento que une os dois, ele é interceptado exatamente bem no meio aqui pelo tal do eixo de simetria. E quando eu vou falar da simetria em relação à origem? Ah, o meu eixo de simetria agora é esse ponto aqui. Em relação à origem, como é que você obtém o ponto simétrico ao P? Bom, olhando para essa experiência nas outras simetrias, eu venho aqui e faço o seguinte. Eu passo um segmento que intercepta o ponto P, o que contém o ponto P, e a origem. E para eu desenhar o ponto simétrico a ele em relação à origem, eu vou contar aqui, ó, um P3, que está a mesma distância do P até a origem em cima desta reta, ok? Quais são as características ou as coordenadas desse P3? A abscissa é a abscissa do P de sinal trocado e a ordenada é a ordenada do P de sinal trocado, ou seja, esse P3 é menos A menos B, como simétrico ao P em relação à origem. Em relação à reta bissetriz dos quadrantes ímpares, que é essa reta que divide o primeiro e o terceiro quadrantes ao meio. Para eu pensar nesta simetria, de novo, eu uso essa experiência que eu tenho aqui, ó, em relação ao eixo Y, em relação ao eixo X. O que você faz? Eu vou passar um segmento perpendicular ao meu eixo de simetria, e eu sei que a distância do P até esse eixo é igualzinho à distância, vou pôr aqui, do ponto simétrico a ele em relação à bissetriz, até essa reta. Ou seja, esse ponto 4 aqui, o P4, ele é composto pelas seguintes coordenadas. B, A. Quer dizer,
Para eu determinar as coordenadas do ponto simétrico ao P em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, basta que eu troque o x e o y de lugar. A gente vê isso quando a gente vai fazer o gráfico da função inversa da f. Então, para obter a simetria em relação à bissetriz, basta que eu inverta o x com o y. Legal? Então, aqui a gente tem o estudo, ou inicial, das simetrias mais importantes. Então, a partir de um ponto P, eu consigo o seu simétrico em relação ao eixo y, ao eixo x, em relação à origem e à bissetriz dos quadrantes ímpares. Um minutinho que eu já volto, vou apagar isso aqui para a gente continuar estudando pontos do plano.